E aí, meu amigo, tudo bem? Bom, eu vou falar sobre o que é um FII. FII é a sigla de Fundo de Investimento Imobiliário. E basicamente existem 4 tipos de fundo: fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundo e fundo híbrido. O mais simples de explicar é o fundo de tijolo, que basicamente o fundo ele é dono de um imóvel e ele aluga esse imóvel para alguém. Então, quando ele recebe o dinheiro do aluguel desse imóvel, ele reparte, ele divide esse dinheiro para os cotistas de acordo com a quantidade de cotas que ele tem do fundo. Então, assim, imagina um condomínio com alguns apartamentos. O indivíduo, em vez dele ir lá e comprar um apartamento inteiro, gastar 200, 300, 500 mil para comprar o apartamento, ele compra uma cota desse fundo. É como se ele comprasse uma cota, um pedacinho do condomínio todo. E ele vai receber o aluguel de acordo com a quantidade de cotas do condomínio que ele tiver. Então imagina um fundo, por exemplo, um fundo de shopping. Existem alguns tipos de fundos de tijolo. Shopping, escola, agência bancária, galpão logístico. Imagina um shopping, por exemplo. O shopping ele alugou as lojas para os lojistas e todo no início do mês ele recebe o aluguel. Recebeu o aluguel, geralmente no dia 15 ele reparte, ele repassa esse aluguel para os cotistas. E qual que é o bom disso nesse caso? Todo recebimento de provento de fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda. Então você já não paga nada de imposto de renda. E tudo aquilo que você recebe lá na sua corretora já é a parte líquida. Então todos os gastos com pessoal, com gestão, administração, já foi pago, você recebe só o líquido. Tudo que você receber ali é seu, você não precisa pagar mais nada para ninguém. O fundo imobiliário ele é um investimento interessante porque ele geralmente é de fácil acesso. As cotas dos fundos geralmente são baratas. Existem cotas a partir de R$ 10, algumas até menos de R$ 10. Tem de 10, de 20, de 50, de 100, 200. Tem várias cotas, vários valores de cota. E é relativamente tranquilo você ter, não preciso juntar R$ 1.000 para comprar um fundo imobiliário. Com R$ 10 você já consegue comprar e já começa a receber no mês seguinte o aluguel referente à quantidade de cotas que você comprar. Um outro benefício do fundo imobiliário é porque ele é marcado a mercado, né? Então você compra uma cota a R$ 10 hoje, amanhã ela pode estar valendo 11, ela pode estar valendo 12, ela pode estar valendo 8, ela pode estar valendo 7. Ela oscila de acordo com o mercado. Então quando ela sobe, você ganha duas vezes. Você ganha o rendimento mensal do seu aluguel, mais o rendimento da valorização da cota. Você obviamente só vai receber esse dinheiro de valorização se você vender a cota. Se você não vender a cota, se você ficar com ela para você, você está só aumentando o tamanho do seu capital. Se você optar por vender a cota, aí sim você precisa pagar um imposto de renda. No caso do fundo imobiliário é em 20% da valorização da cota. Então se você comprou ela a R$ 10 e ela subiu para 15 e você decidiu vender, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre esses R$ 5 de valorização. Se você não vender, se você ficar com ela, todo o recebimento de provento ele é livre de imposto de renda. E aí, falando um pouco da minha história, por que eu decidi investir em fundos imobiliários, por que eu gosto tanto de fundos imobiliários? Quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu sou personal trainer. Quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu não tinha muito dinheiro para investir. Eu separava um dinheiro e falava, isso aqui eu vou começar a investir. Eu comecei a estudar, comprei curso, comecei a me aprofundar nos assuntos. E se você é personal trainer, se você trabalha com educação física, você vai me entender. Às vezes você tem 10 alunos. A maior parte do meu salário vinha das aulas que eu dava de personal trainer. Então, às vezes você tem 10 alunos de personal, você está atendendo. Você tem 5, tem 15, enfim. Vamos supor, você tem 10. De um mês para o outro, se você não tiver um planejamento estratégico ali de aluno, de plano de aula, pode acontecer de você, num mês para o outro, perder 3 alunos, por exemplo. 30% da sua receita praticamente desaparece no dia para o outro. Acontece, eu preciso ir viajar, um aluno fala, eu vou fazer uma cirurgia, acontece alguma coisa, e do dia para a noite você fica sem aluno. Então, sua receita encolhe 30% assim, de uma hora para outra. Eu comecei a estudar sobre os investimentos e achei o fundo imobiliário.
Quando eu comecei a ver que todo mês ele pagava um rendimento ali fixo, dia 15 ele ia lá e eu recebia, dia 15 ia lá e eu recebia. Eu pensei, olha, é uma estratégia interessante para eu começar a juntar um dinheiro e fazer uma renda extra. Então, assim, o meu objetivo era juntar dinheiro, aumentar o meu capital, recebendo mensalmente uma renda extra à parte além do meu trabalho. O que acontece? Com o passar do tempo, essa renda ela pode crescer. Você pode começar a ganhar R$ 1 por mês, R$ 2, daqui a pouco você está ganhando 10, 20, a ponto de o que você receber de provento do fundo imobiliário, ele pode pagar uma conta sua, por exemplo. Imagina que você tem lá uma conta de luz, R$ 100 por mês, e você já, com o que você investiu em fundos imobiliários, você recebe, já praticamente paga a sua conta de luz do mês. Então é menos uma conta que você teoricamente tem que pagar, porque você já recebe isso dos fundos imobiliários. Para mim fazia muito sentido. Eu tinha pouco dinheiro para começar a investir, os fundos imobiliários eram baratos, eles são baratos, e me pagavam todo mês. Então eu tinha lá R$ 100, investia, no mês seguinte eu tinha R$ 100 de novo para investir, mais o que eu tinha recebido de investimento, de provento dos fundos imobiliários do mês anterior. Mês a mês fazendo isso e reinvestindo os pagamentos, eu aumentava assim o meu capital. Então todos os meses eu tinha mais dinheiro para conseguir investir. Para mim fazia muito sentido e para mim continua fazendo muito sentido investir em fundos imobiliários. Então, se você está começando, se você quer, eu tenho um pouco de dinheiro, quero começar a investir, sou personal trainer também, estou no mesmo, eu sei o que você está falando, eu entendi, acontece comigo também. Talvez um fundo imobiliário seja interessante para você. Pega lá R$ 100, começa com R$ 10, nem que seja, começa a experimentar, você vai sentir a oscilação no mercado, o fundo imobiliário uma hora ele vai subir, daqui a pouco ele vai descer um pouquinho. Eu, pelo menos, não penso em vender um fundo imobiliário, eu tenho ele para mim, eu aumento ele, se ele diminuir, tá tudo tranquilo, se ele aumentar o valor também está tudo tranquilo. Não penso em vender. Todos os meses, o que me interessa muito no fundo imobiliário é todos os meses conseguir receber um salário desses aluguéis que os fundos pagam. Então, o locatário pagou aluguel para o fundo vai e distribui para os cotistas, eu sou um desses cotistas, todo dia 15 eu recebo um dinheiro na minha conta. É tranquilo com relação a isso. Então, assim, isso é o que eu gostaria de falar sobre os fundos imobiliários. É óbvio que tem muita coisa para aprofundar sobre os fundos, os tipos de fundos, como é que você acha ele na Bolsa de Valores, como é que faz para investir. Mas, para explicar basicamente o que é um fundo, eu acho que a gente consegue falar assim. E aí mais para frente, se tiverem interesse, eu continuo falando mais sobre, a gente vai aprofundando um pouquinho mais sobre os fundos imobiliários, que é um dos investimentos que eu mais gosto. Bom, se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, se você entendeu o que é um fundo imobiliário, eu gostaria de te pedir para deixar um comentário aqui embaixo, para curtir esse vídeo. Se você é personal trainer, assim como eu, se você trabalha com educação física também, conhece outros profissionais, outros personagens que poderiam se interessar por esse conteúdo, eu gostaria de te pedir que encaminhe esse vídeo, compartilha com eles, mostra para eles, porque de repente esse é um começo para você conseguir investir seu dinheiro sem gastar muito. Sei que a gente, principalmente no início, quando você está querendo começar a investir, a gente não tem muito dinheiro para isso. Então compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha aí se você gostou. E se você tiver alguma outra dúvida, pode mandar um direct para mim, a gente tenta conversar e eu vou tentar sanar suas dúvidas na medida do que for possível. Beleza?